Aqui nos Estúdios da Cidadania, começando aí a transmissão daqui a pouquinho, pessoal. Estamos ajeitando aqui a pauta do dia, o Jornal 60 Minutos, dia 21 de fevereiro. O pessoal já pode ir chegando. Vamos começar com o nosso 60 Minutos já, tá ok? Esta é a Cidadania FM, também com imagens direto do estúdio. Aqui é o nosso banner aqui atrás, ó. Que beleza, hein? Rádio Cidadania. Contamos com a sua participação aí. Vamos compartilhar também, né? Vamos compartilhar com o pessoal aí, para que a gente possa ter uma maior audiência possível aí, né? Breno Vinícius, Leonardo Alves, já acessaram. Obrigado. Vamos compartilhar aí com todo mundo. Pois é. Rádio Comunitária traz informações de nossa localidade. Rádio Comunitária tem espaço para debate público. Compartilhar com a Rádio Cidadania, a nossa página da rádio está aqui. O que mais? Rádio Comunitária é muito legal. A outra página nossa pessoal. Rádio Comunitária é cidadania. Na Cidadania, 60 minutos. 60 minutos. A informação, a utilidade pública, o compromisso com a verdade e com a comunidade. Jornalismo levado a sério. Vamos compartilhando, pessoal. Vamos começar. 60 minutos. 60 minutos. Apresentação: Ernesto Albuquerque. Já, vamos lá, daqui a pouquinho. Treze horas e 6 minutos. Muito boa tarde, amigos, amigas, ouvintes da Cidadania FM. Eu sou Ernesto Albuquerque, juntamente com Oswaldo Titonelli, mostrando 60 minutos da Cidadania FM, as notícias do dia daqui do Brasil e do mundo. Boa tarde a todos e a todas, pessoal que está no Face, Gustavo Guilherme Kuhlmann, nosso colega, Dani Brizola, Luciane Gomes, Leonardo Alves, Breno Vinícius, o pessoal já está chegando e a gente vai para as notícias do dia. Vamos lá. Os apoiadores culturais, as importantes empresas conosco. Também os amigos, amigas que aniversariam nesse dia 21 de fevereiro. Estaremos trazendo as notícias da agência Rádio Web e da empresa Brasil de Comunicação. Temer e a Polícia Federal mais 60 dias para investigar o presidente que chegou lá sem nenhum voto, praticamente, né? Praticamente não, sem nenhum voto. Intervenção analisada pelo Senado e teve também a aprovação. Os irmãos Batista, está parecendo o gordo e o magro. Um saiu, o outro ficou, Titonelli. Mas a pauta da oposição foi criticada até pelo Rodrigo Maia. Fez discurso teve seu dia de oposição, Rodrigo Maia, ontem, criticando a pauta do governo. Previdência, os próprios governistas não querem fatiar a reforma da Previdência. Os restos mortais, há 47 anos depois, de um militante que acabou sendo morto pela repressão, pela ditadura. E o pessoal ainda quer a volta da ditadura. A ossada foi identificada e finalmente vai ter aí um destino, os restos mortais terão um destino decente. As grávidas presas e a decisão do Supremo Tribunal. Também estaremos falando do juiz. Lembra aquele juiz que dirigiu o Porsche do Ike Batista? 52 anos de cana. Será que vai receber integralmente a aposentadoria ou não? E a Síria, em situação cada vez pior, atacaram até hospitais lá na Síria. O desemprego estaremos falando aqui também. E as notícias de saúde, voltando a falar de febre amarela, voltando a falar também de leishmaniose. História hoje, falando da Batalha de Verdun, na Segunda Guerra Mundial. Tudo isso e as notícias da cidade. O clima político está bastante animado. Estaremos fazendo os comentários e mostrando as notícias do dia, apoiadores culturais.
Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas, Rua Minas Gerais 601, fone 3732-4089. Você está ouvindo 60 minutos. Jornalismo com credibilidade. 13 horas e 10 minutos aqui na Cidadania, aqui na Estância Turística de Avaré. Vamos mandar um abraço daqui a pouquinho para o pessoal aí que está no Face, já acessando a nossa página. NT Chaveiros conosco, Avenida Paranapanema, 263-3732-1779, 997-61-1501. O Nelson atende aí a qualquer hora do dia ou da noite. Chaves codificadas, abertura residencial, abertura veicular. Miranda Táxi, 997-29-9608. Tem o WhatsApp para você entrar em contato com o Miranda e ele leva você para qualquer parte do Brasil e do mundo. Será que leva para o Rio de Janeiro também, Miranda? Leva, né? A situação lá está complicada. As Forças Armadas vão fechar acessos ao estado do Rio. Coisa lá está bastante complicada. O Ressonância Magnética, Rua Mato Grosso, número 800, segunda a sexta-feira, 3732-3264, e você consegue o seu relatório rapidinho, com muita qualidade, atende particular e atende convênio, pertinho lá da Santa Casa. Falar em Rio de Janeiro, fizeram um levantamento do que efetivamente houve de mortes, de assaltos, furtos, roubos, etc. Chegaram à conclusão, sabe qual foi? Que esse carnaval foi menos violento que de todos os últimos anos. Mas a Globo, sempre a Globo, fez toda a divulgação de maneira alarmista, isso serviu de pretexto para a intervenção. Pelo menos é o que a gente tem lido na mídia alternativa. Não nos jornalões, né? Na mídia alternativa fala exatamente isso, até postamos aí na nossa página essa matéria, mostrando aí que este carnaval não foi tão violento quanto os carnavais passados. Que saudade dos antigos carnavais, hein, Titonelli? Rodrigo Carvalho mandou um recadinho aqui para a gente, que ele precisava marcar uma consulta no Disque Saúde faz 4 dias, está tentando, mas ninguém atende. Como fazer para marcar a consulta pelo Disque Saúde? Depois que assumiu essa Secretaria de Saúde, parece que ele não está adequando, não está disponibilizando o número de telefones necessários. Realmente isso tem acontecido. Eu acho que a solução é fazer a reclamação lá na Secretaria de Saúde, viu, Rodrigo Carvalho? Eu acho que tem que ir lá reclamar, sim, porque, inclusive, dia 28, 9 horas da manhã, quem puder ir, vai ter audiência da saúde. Esse é um assunto que certamente será abordado na audiência, 9 horas da manhã, dia 28, é uma quarta-feira, se não me engano, é exatamente uma quarta-feira, estaremos lá presidindo essa audiência da saúde. Eu vou mandar um abraço para quem está acessando a nossa página, Aparecida Cesário, o Jefferson dos Santos, Sérgio Paulino, boa tarde, Sérgio, também a Liana Jolio, além do Rodrigo Carvalho, a Milena Machado também, o Beto Leme, que é colaborador aqui da rádio, Ju Preto também conosco, deixa eu ver se tem mais gente aqui, Eliana Jolie, Guiga Oliveira, Luciene Gomes, Leonardo Alves, Breno Vicentini, Dani Brizola, Gustavo Guilherme Kuhlmann, colega nosso de turno, né, lá de São Paulo, o Ademar Miguel também, realmente bastante gente acessando, e a gente vai, as primeiras 2 notícias, direto de Brasília. Temer, a Polícia Federal aumentou o prazo para terminar o inquérito contra Temer, denúncias aí sérias contra Michel Temer, mais 60 dias. E, na sequência, como foi a votação da intervenção do Rio de Janeiro? A votação foi no Senado dessa vez. A Polícia Federal pediu ao Supremo a prorrogação por 60 dias do inquérito em que o presidente Michel Temer é investigado pela corporação. Caberá ao ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, relator do caso, analisar o pedido. Michel Temer é alvo de uma investigação com base nas delações premiadas de Joesley Batista, dono da JBS, e de Ricardo Saldi, ex-executivo do grupo.
As investigações apontam um indício de um suposto pagamento de propina na edição do Decreto dos Portos por parte do presidente Michel Temer. De acordo com as investigações, a empresa Rodrimar teria sido beneficiada pela medida provisória. Em contrapartida, pagou propina ao presidente Michel Temer. É isto que a Polícia Federal deseja investigar. Por isso, solicitou ao Supremo mais tempo para concluir o inquérito. A expectativa é que o delegado responsável pelo caso, Kleiber Lopes, peça quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico dos investigados, inclusive do presidente da República, Michel Temer. Esta investigação, conduzida pela Polícia Federal, foi alvo de bastante polêmica nas últimas semanas. O diretor-geral da corporação, Fernando Segovia, afirmou em uma entrevista que este inquérito deveria ser arquivado, já que não há indícios de crimes cometidos pelo presidente da República. A afirmação de Segovia foi bastante criticada por delegados que integram a força-tarefa da Lava Jato. O ministro Luiz Roberto Barroso chegou a convocar Segovia para prestar explicações sobre esta declaração a uma agência de notícias. A expectativa é que, ao longo desta semana, Barroso decida sobre a prorrogação ou não da investigação contra o presidente da República. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Cidadania FM, 60 minutos. O Senado Federal aprovou nesta terça-feira, por 55 votos a 13, com uma abstenção, o decreto de intervenção na segurança pública no estado do Rio de Janeiro. Sendo assim, o Congresso Nacional autorizou que a União assuma a segurança pública no Rio. A intervenção já está em curso e sob comando do coronel do Exército Braga Neto. O senador pelo Rio de Janeiro, Lindbergh Farias, lamentou o ponto que o Estado chegou. Ele também criticou os mandados coletivos de busca e apreensão requeridos pelas Forças Armadas. Mandato de busca e apreensão coletivo, na minha visão, é uma violência. A pergunta que eu quero fazer é mostrar o tratamento seletivo dos territórios. Não tem venda de drogas no Leblon, em Ipanema? Tem. Eu duvido que eles dêem um mandato de busca e apreensão coletiva para entrar nas casas do Leblon e de Ipanema. A senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, ponderou que apenas com um aporte federal, o Estado do Rio de Janeiro poderá reverter a situação crítica na violência. A intervenção foi necessária porque o próprio governador do Rio de Janeiro foi quem fez a proposta ao governo. Acho que nós temos que dar a contribuição, um voto de confiança de que se resolva isso, porque são as únicas medidas. Depois, se isso não funcionar, o que a gente vai fazer? Já o presidente do Congresso, o senador Eunício Oliveira, do MDB, apontou a necessidade do Legislativo se debruçar sobre outros pontos da pauta de segurança pública. Desde dezembro do ano passado, duas pautas principais. A pauta da segurança pública, quando ninguém queria debater isso. E eu estou vendo que o próprio governo quer criar um ministério da área para fazer essa integração que eu sempre defini, que era a integração das forças de inteligência do país. A intervenção proposta pelo governo federal iniciou na semana passada e deve se estender até o dia 31 de dezembro deste ano. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. 60 minutos, trazendo as principais notícias para você. São 13 horas e 18 minutos. Vamos dar um abraço para quem aniversaria hoje, né? Temos a nossa agenda aqui, a Ana Pereira da Costa, lá do Plimec, o Paulo Henrique Soares também, do centro da cidade, José Donizete Saldino, Aparecida Mesquita, o Marcelo Ribeiro está de aniversário hoje? Não falou nada, chegou aqui quietinho, aliás, falou bastante, não ficou quietinho, não, mas não falou do aniversário. Parabéns, Marcelo Ribeiro, que apresenta o esporte aqui na Rádio Cidadania. Aliás, eu fiz uma transmissão ontem pelo Face, lá direto do estádio de Chácara Santana, no Ginásio Esporte, e teve um acesso recorde aí de mais de 7 mil visualizações. Parabéns aí pela iniciativa. Marcelo, próxima vez coloca também na página da rádio, viu, no Face, viu, Marcelinho? Não só na sua página pessoal, também na página que está à disposição, por sinal. A Marta Tristão aniversaria hoje, a Marta foi colega nossa lá da pediatria, né? Ela trabalhou muitos anos lá. Um abraço para a Marta. Zezinho Vaz aniversaria também, Ana Couto, amigos e amigas que estão no Face, Thaís Cabral, Ney Guimarães, Luciana Gobo, Helena Pimenta, Elaine Oliveira, também a Maristela Jordano,
Annelise Bruno, esposa do ex-prefeito Wagner Bruno, Marcelo Ribeiro, que eu acabei de falar, e Joana Dark Nascimento. Tá ok. Está feito aí o registro exatamente dos amigos que estão aniversariando hoje. Deixa eu dar um recadinho aqui, o Ivan Scromob acessou nossa página, está dizendo o seguinte, está parabenizando a gente, não precisa ver, Ivan, obrigado, pela defesa do debate através da audiência pública de temas complexos como o da última sessão. Nossa intenção era fazer realmente uma audiência pública justamente para debater o projeto do Alessandro Rios, que foi bastante comentado todos esses dias e continua sendo comentado, um projeto que provavelmente o STF vai dizer que não é competência das prefeituras legislar sobre esse tema. Então, está se mudando a lei orgânica do município, é isso que nós tentamos falar na segunda-feira e praticamente fomos impedidos pelo pessoal que estava bastante exaltado lá. Aliás, eu acho que é uma das vezes, desde que faz 4 anos, 4 mandatos, portanto, passa aí de 12, 13 anos que a gente está na Câmara Municipal, e eu acho que foi a vez que teve uma maior intolerância da plateia, não deixando sequer vereadores argumentarem. Quer dizer, eu acho que ficou muito claro isso, e se houver, na verdade, uma decisão do Supremo Tribunal dizer que esse tema que foi abraçado aí pelo vereador Alessandro Rios não é competência do município, já a Câmara, contra o nosso voto do Barreto, vai mudar a nossa lei orgânica do município. Vai ter que voltar atrás depois, mas isso naturalmente leva um certo tempo. Então, o mais lógico era ter aprovado a audiência pública, aumentado o debate sobre o assunto e aguardar a decisão do Supremo Tribunal nessa questão. Já tem uma liminar do ministro Barroso com relação à cidade de Paranaguá, dizendo que o município não seria competente, não seria competência do município legislar sobre esse tema da questão de gênero. Ok? Então, vamos aguardar aí. Até teve uma conversa hoje interna lá nas comissões e um determinado parlamentar pediu, puxa vida, vamos fazer uma audiência pública sobre a questão do aeroporto. Falei, agora querem fazer audiência pública? Porque antes não podia, porque estava lotada a Câmara, né? Então é isso, né? Então a gente percebe que conforme o público presente, certos vereadores se comportam de maneira diferente. Então a gente fica até triste com isso, porque tem que ter opinião própria, tem que ter opinião sobre os assuntos e conhecimento sobre os assuntos que estão sendo votados. Isso é fundamental. Centro de Estudos lá da FREIA, Centro de Estudos da Melhor Idade, aulas às terças e quintas-feiras, às 14 horas, com a professora Norma. Tem aulas de ginástica, dança, português, comportamento, teatro, curiosidades e muito mais. Quem tiver interesse, dá uma chegadinha no horário do curso, lá de terça e quinta, às 14 horas, conversa com a professora Norma. É isso aí. Uma iniciativa que existe há mais de 20 anos. Vamos participar, que é bastante interessante. Curso gratuito de educação musical, leitura de partitura, participação em coral, aos domingos, das 10h30 às 12 horas, lá na Associação Espírita Bom Samaritano, que fica na Avenida Salim Antônio Coriato, 1591, Samaritano 2. A duração do curso é de 6 meses, não paga nada, hein, pessoal? 99803-8648, vagas limitadas. Aliás, os cursos feitos pelo Bom Samaritano são de excelente qualidade, com certeza. E a Colônia Espírita Fraternidade também está programando para 8 de abril o segundo treino da fraternidade. Quem quiser participar, tem um telefone aqui, 3733-8777, entrar em contato para maiores detalhes aí. São 13h23, lembramos que a Santa Casa continua funcionando a todo vapor aí, o serviço de oncologia e quimioterapia não fechou não, viu? Está normal lá, quem precisar desse serviço, que é um serviço muito importante, continua funcionando normalmente. Previsão do clima aqui para a Estância Turística de Avaré, 14 graus de mínima, 29 de máxima, com possibilidade de 8 milímetros de chuva nesta quarta-feira. Dia de feijoada, ó, gente, Tonelli. 92% umidade máxima relativa do ar e 42% umidade relativa mínima. Portanto,
temos a possibilidade de chuva de 8 milímetros no dia de hoje, aqui na Estância Turística de Avaré. O sol nasceu às 6 horas e 7 minutos, e 18h51 no horário normal, é o pôr do sol, tá ok? Essas são as condições climáticas aqui para a Estância Turística de Avaré. E vamos às notícias locais, notícias que estão aí nos blogs informativos. O Avaré Urgente trazendo aí informação para nós, também o Jornal do Goiê, o Jornal Victoriano, vários blogs aí que a gente sempre acessa para justamente comentar alguns fatos locais. Tá? São 13 horas e 25 minutos, esta é a Cidadania, e está mostrando aqui a primeira matéria: a postura do presidente da Câmara teria constrangido o vereador em Avaré. É uma manchete do Marcelinho, ele está se referindo a um pedido de vistas feito pelo vereador Ernesto, que por acaso sou eu, né, Detonelli? Que nós pedimos vistas do projeto polêmico da questão de gênero. E, neste caso, a matéria está dizendo que o presidente teria alterado a voz. De fato, ele falou num tom um pouquinho acima, né, dizendo que não era hora de pedir vistas. E o Marcelinho faz uma crítica nesse aspecto, porque já houve precedente, de fato. Eu até fui checar com o jurídico da casa hoje, com o doutor Júnior, nós temos juntamente, tanto eu quanto o doutor Júnior, o nosso regimento. De fato, já houve precedente, mas na redação que está vigente, diz que na hora do encaminhamento de votação, o vereador pede para encaminhar, ou melhor, pede vistas do projeto que queira, enfim, fazer essa discussão do pedido de vistas. Então, na hora do encaminhamento, e quando for pedir o adiamento, aí sim, na hora que coloca para discutir, que é o primeiro ponto da discussão de um projeto, aí o vereador já pode pedir o adiamento logo de início. E depois, na hora do encaminhamento de votação, na verdade, aí sim pede as vistas. De qualquer maneira, é uma questão regimental, e a gente percebe que essa votação causou certas fissuras no comportamento dos vereadores. Há um certo constrangimento, um certo mal-estar entre os vereadores lá da Câmara, e, naturalmente, a gente tem que ver o interesse maior do município, a independência do Poder Legislativo, em todas essas condições. Mas eu acho que, a partir do momento que você diz que você tem um determinado grupo, esse grupo tem que ser coeso em todas as situações. E se há divergência de posicionamento, eu acho que os membros desse grupo têm que conversar antes de colocar uma assinatura. Eu estou me referindo a um projeto polêmico, que foi de gêneros, né, que foi apresentado pelo vereador Alessandro Rios, que é da base de apoio, não é da oposição, da base de apoio, que teve assinatura de 2 oposicionistas. E isso daí que motivou a ida para a discussão em plenário. E outra coisa importante também que nós temos que argumentar. Nós tentamos argumentar que era fundamental uma audiência pública para discussão, pelo fato de ser um tema polêmico, e era importante aguardar a decisão do Supremo Tribunal Federal, que já tem liminar dizendo que esse tipo de legislação não é competência do município. Como que nós vamos mudar a lei orgânica do município, uma coisa que não é consenso em termos jurídicos no Supremo Tribunal? Então, a coisa mais lógica seria exatamente esperar a votação do plenário do Supremo sobre esse tema, para depois mudar a nossa lei orgânica. A minha visão é essa. Falei com o jurídico, o doutor Júnior, hoje, ele entendeu esse posicionamento, e na hora que foi feito o parecer para tramitação em plenário, o próprio jurídico da Câmara não tinha o material que o Procuradoria-Geral da República já tinha apontado como possível ilegalidade, e quando isso aponta, através da arguição, né, do Ministério Público Federal, da Procuradoria, tem que ir ser debatido e discutido e votado no plenário do Supremo. Então, teria que esperar isso para depois ser votado esse projeto. Mas não, fizeram de maneira assodada, a nosso ver, né, de maneira bastante
até atropelando certos ritos, e jogaram para a torcida, né? Mas será que isso realmente vai dar alguma repercussão para quem fez isso? Alguma vantagem eleitoral, principalmente? Sabemos que o vereador Alessandro Rios é um pré-candidato a deputado, parece que é estadual. Foi citado lá que era federal? Não, parece que é estadual. Então, será que isso vai render frutos no futuro? São coisas que a gente deixa passar um pouco tempo, deixa o Supremo decidir, e se decidir que é ilegal, que é inconstitucional, vai ter que voltar atrás. Isso daí, sem dúvida, vai ter que voltar atrás. Então, dessa maneira, então, por isso que esse discurso da intolerância, que mal deixavam, no caso Barreto e também o vereador Ernesto, o vereador Ernesto se manifestar corretamente, interrompiam a plateia, interrompiam a todo momento, e tinha alguns que eram mais exaltados, e duvido que a maior parte daquelas pessoas que foram levadas por pastores, né, membros das comunidades religiosas, se estavam exatamente sabendo qual era o teor do assunto, qual era o teor do projeto, qual era o assunto do projeto. Eu duvido que todos sabiam. E houve toda uma intolerância jamais vista na Câmara Municipal de Avaré nos 12, 13 anos que a gente está por lá, né, nesses mandatos todos. Então, dessa maneira, vamos ver se no final, no frigir dos ovos, tudo isso vai ser mantido ou não. Se o Supremo falar neca de Pitiberibas, está errado isso, vai ter que voltar atrás. Vamos aguardar, né? Naturalmente, o tempo é senhor da razão, com certeza. 13 horas e 31 minutos, duas notícias, irmãos Batista, um sai, o outro fica na prisão. E a pauta da oposição foi criticada até pelo governista Maia, que é presidente da Câmara Federal. Vamos lá. O Superior Tribunal de Justiça substituiu nesta terça-feira a prisão preventiva dos irmãos Wesley e Joesley Batista, donos do grupo JF, por medidas cautelares. Com a sexta turma do STJ, o Wesley vai deixar a prisão, mas Joesley seguirá preso por ter um segundo mandado de prisão contra ele. A decisão por 3-2 foi tomada no âmbito do processo em que Wesley e Joesley são réus, acusados de ganhos ilegais no mercado financeiro. Os irmãos Batista fecharam no ano passado acordos de delação premiada com o Ministério Público Federal no âmbito da Operação Lava Jato. Em setembro, porém, a Procuradoria-Geral da República suspendeu os acordos de Joesley Batista e de Ricardo Saldi, outro delator do grupo, por suspeita de omissão de informações nos depoimentos. Joesley e Saldi foram presos por esse motivo. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falck. Cidadania FM, 60 minutos. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, criticou a nova pauta econômica proposta pelo governo após desistir de votar a reforma da Previdência. Nesta terça-feira, Maia subiu o tom e destacou que os 15 projetos prioritários para o governo já estão no Congresso e quem dita o ritmo de tramitação são os parlamentares e não o Palácio do Planalto. Rodrigo Maia adotou o tom mais alinhado com a oposição após ver o presidente Michel Temer abocanhando a pauta sobre segurança pública, que foi proposta inicialmente por ele. O democrata chegou a ironizar as medidas anunciadas pelos ministros de Temer. Esse anúncio precipitado de ontem, eu acho que não colabora, e essa não será a pauta da Câmara. A pauta da Câmara é a pauta que é o que nós queremos pautar, né? Esse é um café velho e frio que não atende com novidade à sociedade. Então, você não vai dar tratamento diferenciado para essas 15 propostas especificamente? Nem conheço as 15, nem li, nem vou ler. O líder do governo no Congresso, Romero Jucá, do MDB, tentou minimizar as declarações de Maia. Para ele, governistas verão a necessidade de convergir para as matérias destacadas pelo Planalto. A ambiente político, nós vamos ter que fazer um esforço concentrado, porque é uma pauta bastante extensa. Tem mais 22 medidas provisórias, tem mais projetos sobre segurança, então é muito importante que o Congresso já possa fazer esse esforço concentrado a partir de março. O líder da minoria, José Guimarães, do PT, rechaçou a proposta de privatizar a Eletrobras e outros temas polêmicos que, segundo ele, não devem ser discutidos em um fim de mandato. Esse governo não se dá conta que ele acabou
Ele estava sentado, não fazia nada, decretou a intervenção, vai cuidar da intervenção, a autonomia do Banco Central. Isso é pauta fim de governo? Não, tem que ser o próximo governo, nós não podemos aceitar. Na pauta prioritária estão a autonomia do Banco Central, reforma do PIS/COFINS, regulamentação do teto salarial para funcionalismo público, entre outras. Agência Rádio Web. De Brasília, Yuri Hudson. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas, Rua Minas Gerais 601, fone 3732-4089. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. 13 horas e 35 minutos. LT Chaveiros conosco, DEI Ressonância Magnética e Miranda Táxi. Quer fazer uma viagem para qualquer parte do Brasil, Miranda Táxi. Telefone é 997-29-9608. Pode utilizar, inclusive, o Zap, o WhatsApp aí. O DI Ressonância Magnética, Mato Grosso 800, no quarteirão da Santa Casa, sempre à sua disposição. NT Chaveiros, também 24 horas, 997-611501. Vamos a mais informações, mandando um abraço para quem acessou nossa página, Luciane Alves Bagago, do Escromove, também a Helena Lucas Rodrigues, também o Cláudio Duarte, lá de Campinas, que mais que nós temos aqui? O Rodrigo, né? A Renata Braz, são amigos aí que estão acessando, Jadir Batista, lá do Rio de Janeiro. Boa tarde, nobre Jadir. Tá sempre, como é que está o Rio de Janeiro aí? Manda uma noticiazinha aí, como diria o Chico Buarque, mande uma notícia boa do Rio, viu, Jadir? Pra gente aí, tá ok? Se quiser mandava um textinho aí, a gente divulga. O Jadir é nosso ouvinte lá do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa com intervenção, hein? E a Toninha também acessando e dizendo que na política é importante, é fundamental manter a coerência, certinho, Toninha, por aí. A Sandeli Castro também assistindo, Rogério Corrêa, radialista. Ô, Rogério, para onde é que você anda, rapaz? Um abraço para o Rogério, que já participou de maneira meteórica aqui na Câmara, viu? Aqui na Câmara, não, aqui na rádio, né? Por várias vezes, por sinal. E a terceirização do lixo, quando a Prefeitura quer gastar 6 milhões de reais na coleta, na terceirização da coleta de lixo, foi adiado para o dia 5 de março. É para ter sido ontem, resolveram adiar. Um custo estimado, como eu disse, de 6,1 milhões. Convocados pelo sindicato, dezenas de funcionários que trabalham na coleta de lixo marcaram presença na sessão ordinária da Câmara. Aliás, parabéns aí aos coletores que se comportaram de uma maneira ética, democrática, e participaram, e naturalmente pressionando os vereadores para tomar uma atitude. A gente sabe que é uma decisão monocrática, uma decisão que cabe ao prefeito dizer que quer terceirizar ou não. Não sabemos quais são os verdadeiros interesses. A nosso ver, não há necessidade e vai se gastar muito mais com a terceirização do que com o serviço próprio. Então, e até ficou muito claro, vários vereadores se manifestaram nesse sentido, é fundamental os coletores, os servidores da coleta de lixo, pressionar a base governista. A base governista do prefeito João Silvestre, exatamente o Alessandro Rios, o Ivan da comitiva, o vereador Stati, Roberto Araújo, Morelli e Jairinho. Essa é a base de apoio, a base governista, que eles têm condições de chegar para o prefeito João Silvestre e falar: ô, senhor prefeito, não terceiriza, não privatiza, porque não há necessidade, vai gastar muito mais. Eles podem usar esse argumento. Por que eu estou dizendo isso? Porque no governo anterior, depois no Novaes, a base governista era composta pelo Ditinho, pelo Barreto, pela Rosângela e pelo Ernesto. O que nós fizemos quando surgiu esse tema terceirização? Nós discutimos isso e chegamos à conclusão que não tinha sentido terceirizar. O que nós fizemos? Fomos até o Poio Novaes, chegamos, prefeito Poio, companheiro Poio, não é, dona? Chegamos lá, não é a melhor alternativa. E o Poio ouviu a gente, ouviu a base dele e falou assim: tudo bem, eu acho que se vocês não estão de acordo, nós vamos tirar essa discussão da pauta. É isso que tem que fazer. Então, vou repetir,
Quais são os vereadores que os coletores têm que conversar? Alessandro Reis, Ivan da Comitiva, Roberto Araújo, também o vereador Stati, o vereador Morelli e também o Jairinho do Paineiras. Tem 6. Conversa com eles, pessoal. Porque se chegar o outro pessoal, o Barreto, o Ernesto e os demais lá que são oposição, falar para o João não vai nem receber a gente para falar desse tema. Né? Duvido que receba. Então, é isso. O caminho é esse e, certo, sem dúvida, todo mundo já entendeu que a alternativa seria essa. Um abraço para quem? Para o Fernando Caran, que está lá em São Paulo, Marivaldo Rissato, professor. É isso aí. Obrigado pela audiência aí, pelo acesso ao Face. Mais informações direto de Brasília. Restos mortais da Vala de Perus. A ditadura matando pessoas. Até hoje não tiveram, não sabiam onde estava o corpo, não teve um enterro decente dos restos mortais desses militantes políticos que foram assassinados pela ditadura militar. Tem gente que defende a ditadura militar ainda, doutor Neto? Você acha que tem? Tem, pior que tem, infelizmente. E as grávidas presas, o STF fez aí, tomou uma decisão, enfim. Vamos lá. Exames de DNA e estudos antropológicos e odontológicos confirmaram a identidade do militante político morto em abril de 1971 por agentes da repressão política do regime militar em São Paulo. Dimas Antônio Casemiro foi uma das vítimas encontradas na vala clandestina de Perus, no cemitério Dom Bosco, zona norte da capital paulista. Os resultados indicaram vínculo genético entre os restos mortais pertencentes a um dos casos enviados pelo Grupo de Trabalho de Perus e as amostras sanguíneas dos familiares de Dimas. A análise genética foi feita por uma comissão internacional em Haia, na Holanda. Segundo a procuradora Eugênia Gonzaga, presidente da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos da Presidência da República, para a família é um momento de alívio. As Forças Armadas, a repressão militar, nunca abriu arquivos com indicação de locais de corpos, né? Então é uma mistura realmente de dor, de se lembrar desse momento todo, mas também de alívio, né? Com o funeral, né? Os restos mortais fazem parte da primeira remessa de 100 caixas de ossadas, de um total de 1.047 encontradas em 1990 no local. Acredita-se que todos sejam vítimas da repressão durante a ditadura. O grupo trabalha desde 2014 na identificação. A expectativa é de que até a metade de 2019 se tenha todos os resultados. Eugênia Gonzaga acredita que a identificação de Dimas também é um presente para o grupo de trabalho. É um incentivo muito grande. É um fator que vai, assim, melhorar, eu tenho certeza, né, o ânimo de todos, porque, como eu disse, é um trabalho extremamente delicado. Então, também foi um presente para o grupo, porque na primeira remessa de DNA chegou a um desses casos. A Comissão Nacional da Verdade concluiu ainda que Dimas foi torturado entre os dias 17, data em que foi supostamente alvejado, e o dia 19, data do exame de necropsia, desmentindo a versão oficial de morte em tiroteio. Desde então, seu corpo estava desaparecido. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falck. Cidadania FM, 60 minutos. O Supremo Tribunal Federal concedeu nesta terça-feira a prisão domiciliar a todas as grávidas e mães de crianças de até 12 anos que estão presas preventivamente. Cerca de 4.000 mulheres serão beneficiadas pela decisão. A medida vale para presas que não sejam acusadas de crime com violência ou grave ameaça e vai depender de uma análise que comprove a dependência da criança aos cuidados da mãe. O doutor em Sociologia e presidente do Instituto Cidade Segura, Marcos Rolim, destaca que essas mulheres ainda não foram sequer a julgamento e que muitas delas serão absolvidas por falta de provas. A prisão preventiva, que deveria ser uma medida excepcional, é usada de forma indiscriminada pela justiça brasileira. Aproximadamente 40% dos presos brasileiros estão nessa situação. São pessoas que estão presas e que nunca foram julgadas, não tem qualquer condenação. Né? No caso das mulheres presas que têm filhos pequenos, isso é ainda muito mais absurdo, porque se desestrutura as famílias, desestrutura a relação com as crianças. Muitas dessas mulheres são mães que não contam com um marido, com um pai, com quem possam dividir essas responsabilidades. Há casos que
deixar famílias inteiras desassistidas, a política de superencarceramento apenas alimenta o crime organizado. Ele lembra que todas as grandes facções, entre elas o PCC, nasceram dentro das prisões. No ano passado, um estudo da Fundação Oswaldo Cruz e do Ministério da Saúde ouviu 447 detentas. 36% delas foram algemadas em algum momento do parto e 16% sofreram alguma violência física ou psicológica por parte dos profissionais de saúde. O benefício às mães e grávidas presas já estava previsto no Código Penal brasileiro, mas não vinha sendo cumprido. Agora, os tribunais de justiça terão 30 dias para cumprir a decisão do STF. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Fernanda Vencel. Você está ouvindo 60 Minutos. Jornalismo com credibilidade. 13 horas e 45 minutos. Um abraço aí para o Giovanni Antonângelo, a Marta Moratório, que apresenta a Música em Movimento, sábado às 13 horas aqui na rádio. E o Cristiano Paulo também, e o Marivaldo Rissato, que mandou um recado aqui para nós, um texto que nós vamos ler em seguida. Será que o DNA está mentindo? Se referindo a essa matéria que nós colocamos aí. Quem assassinou e escondeu esses corpos? Bolsonaro não respondeu isso, não é? Disse ele. Por quê, hein? Porque não aceitam liberar os documentos da época. O que eles temem? São perguntas aí que o professor Marivaldo Rissato está fazendo aí, a gente está reproduzindo. Um abraço para Juliana Arbex, Joaquim Matias Neto também, né? Essa é uma ferida, uma chaga enorme que não cicatriza essa questão da vala comum de Perus. Quantos corpos de jovens militantes na época que faziam oposição ao regime militar estão lá sepultados sem identificação, né? Isso é uma tristeza e isso tem que ser resgatado como aconteceu agora neste caso relatado. 5 se ferem após carro bater em placa de sinalização na Raposo Tavares. Câmara aprova recurso para Corpo de Bombeiros de Semades. Familiares procuram motorista que atropelou idosa. Atropelou e não socorreu, que é um absurdo, né? Tem até imagens aí. Está no jornal O Victoriano. Vamos dar uma olhadinha. A Hilda Negrão, de 65 anos, foi atropelada por um motorista. Isso aconteceu logo de manhãzinha, na terça-feira, dia 13. A idosa andava tranquilamente pela calçada quando o veículo, um Gol quadrado de cor azul, subiu pelo passeio público, causando atropelamento e arremessando a alguns metros. Causa indignação o fato do motorista não ter sequer prestado socorro. Ocorreu isso no cruzamento da rua Espírito Santo e Amaral Pacheco, a nossa rua lá, hein? Que coisa! Câmeras de monitoramento flagraram o ocorrido. O neto da vítima, que é neto da vítima, né, o cabeleireiro Matheus Negrão, postou o vídeo nas redes sociais, querendo saber aí quem é esse motorista irresponsável, dizendo que a avó dele está melhor, mas poderia ter acontecido algo pior. Isso é um absurdo, teria que ter socorrido. Primeiro, não teria que ter atropelado, obviamente, né? Teria que tomar mais cuidado e acontecendo atropelamento, teria que dar o devido atendimento. Temos aqui o jornal do Goiânia dizendo que o vereador joga para a galera tema que nem existia. É um comentário sobre o projeto do vereador Alessandro Rios, tão polêmico esse projeto que está repercutindo bastante. Começa amanhã o pagamento do PIS para nascidos em março e abril. Cabo Sérgio pede calçada em alça de acesso da SP255. Ainda estão abertas as inscrições para as aulas de atletismo adaptado. Eleitores de 5 cidades da região precisam fazer cadastro biométrico até março. Avaré não está incluída. Essa matéria fala de Botucatu, fala de Pardinho, deixa eu ver, tem uma terceira, Itatinga. São as três cidades que os moradores têm até 23 de março para fazer a biometria, fazer o cadastramento biométrico. Já as cidades de Coronel Macedo e Taquarituba, o prazo é um pouquinho maior, vai até 27 de março. Tá ok? Esse é um recadinho. Se tiver alguém nos acompanhando nessas cidades, está aí a dica para fazer o registro biométrico. A Avaré, volto a dizer, não está incluída nessa relação. Não me pergunte por que a Avaré não está, viu, Tânia? Naturalmente, é um planejamento da Justiça Eleitoral e, no devido momento, no momento oportuno,
acontecerá também aqui em nossa cidade. Vamos às manchetes. As manchetes do Jornal Estado de São Paulo. Forças Armadas vão fechar acessos ao Estado do Rio. O objetivo é impedir a circulação de drogas e armas. COAF ficará responsável por rastrear dinheiro do tráfico. Maia diz que plano B de Temer é café velho e frio, matéria que nós mostramos aí. Projeto prevê duplo mandato para o Banco Central. São coisas polêmicas que, será que é a hora de discutir isso? Um governo considerado ilegítimo? Pois é. Aliás, ontem o Teomário Maia, né, se não me engano é o nome dele, senador da República, que votou a favor do PDT, votou a favor do impeachment de Dilma, ele foi ao plenário e pediu desculpas, viu? Que ele fez errado, foi o maior erro da vida dele, disse ele, que ele botou uma quadrilha no poder. Palavras dele, hein? Tá aí, ó. Se arrependeu de ter votado favoravelmente o impeachment por pedalada. Eu não conformo essa história de pedalada, que o Temer tem pedalado, viu? Não em bicicleta, pedalada fiscal mesmo. Quer dizer, para um vale, para outro não vale. Mesma coisa, o Lula tentou ser ministro, para ele não podia. E Moreira Franco. Então, são coisas que acontecem que a gente fica até um pouquinho descrente se há justiça de fato ou não. Mais informações aqui do jornal O Estado de São Paulo. PTB desiste da Cristiane Brasil, filha do Roberto Jefferson. Desistiu. Não vão apresentar, não vão insistir mais para ser ministra do Trabalho. Nem deveriam mesmo, né? Já demorou demais. STF concede prisão domiciliar a grávidas, já comentamos isso. Brasil confirma caso de sarampo em Roraima. Olha, complicado isso, sarampo voltando lá no norte do Brasil, justamente na fronteira com a Venezuela. Wesley Batista vai para a prisão domiciliar. Tem filme estreando, Daniel Day-Lewis, grande artista, diz que Trama Fantasma, que estreia amanhã, esse é o último filme, aliás, gosto desse artista aí, vários bons filmes aí. E venda de imóveis novos cresce 46%, isso lá na capital. Vamos também às matérias do site UOL. O país terá aumento brutal de impostos se não reformar a Previdência, segundo o ministro Meirelles. Ei, Meirelles, gosta de um terrorzinho também, hein? Após rebelião, o Exército faz operação em presídio. Rio de Janeiro, sob intervenção federal. A ação busca apreender celulares, armas e drogas no presídio Milton Dias. Subcomandante do UPP é assassinado. A intervenção seria abacaxi para o general. Que abacaxizão, não? Moradores opinam sobre intervenção. Tem uma matéria no site UOL. Rio é o estado que menos investe em inteligência. Dado é apontado como um dos fatores que levaram a região do Rio de Janeiro à atual crise. Com impasse, Temer adia escolha do novo ministro do Trabalho. Que parto difícil o ministro do Trabalho, hein? Como o PCC superou a polícia para matar GG do Mangue. O PCC superou a polícia para matar GG do Mangue. Olha que coisa. São Paulo decide fora de casa vaga para a quarta fase da Copa do Brasil. Ganha ou não ganha? Veto ao uso da imagem de Neymar incomoda patrocinadores da CBF. Direitos são da NR Esportes. Saudade do tempo que o pessoal vestia a camisa do clube para valer, não? Ex-mulher acusa Giba do vôlei de dever R$82 mil de pensão. Vai para a cadeia se continuar assim. O atleta está contestando aí esses valores. Separação é complicado, não, dona? É complicado. Aí começa um cobra daqui, outro cobra dali, e até se entender, às vezes demora tempo. Temer designa Luiz Linda para a viagem à Suíça, mesmo após demissão. Ué, ela saiu aquela que queria aumentar o salário dela, acima do teto? Os Estados Unidos também interferem em eleições de outros países. A Rússia não é a única que interferiu, diz essa matéria do site UOL, 13h54. Você sabia que pode e deve lavar seu travesseiro? É um depósito de ácaros, diz a matéria aqui. Tem que lavar o travesseiro também, senão, principalmente quem tem rinite, alergias, bronquite, o ácaro realmente é muito prejudicial, principalmente para as pessoas alérgicas, né? Só mais as últimas informações aqui do UOL. O país terá aumento, já falei,
Opa, mais aqui embaixo, né? São as notícias forte. Tem mais alguma aqui, tá? Mais alguma informação, só localizando aqui. O computador de evento dá uns break aí, viu? Mas, enfim, são essas as matérias que nós temos no site. São essas mesmo. E temos ainda as matérias gravadas, são 13h54. Temos aqui a questão do desemprego, temos o juiz que dirigiu um Porsche do Ike Batista, vai pegar 52 anos de prisão. O Giro Internacional mostrando a Síria, estão atacando até hospitais, isso é um crime contra a humanidade. Também temos aí 2 anos da tragédia de Mariana, já se passaram 2 anos? Que coisa, hein? Também temos aí o lobby virando profissão, e também as notícias de saúde, falando de febre amarela e de leishmaniose. História hoje traz aí a Batalha de Verdun, lá na França. Uma boa tarde a todos. Amanhã tem mais informações aqui nos 60 Minutos. A gente vai agradecendo a todos aqueles que acessaram as nossas páginas e no Facebook, e você que está na internet, no www.radiocidadania.com.br, você que está nos aplicativos, a gente agradece também, e você que está no velho e bom radinho aí, acompanhando a Cidadania FM. Uma boa tarde a todos, amanhã tem mais. Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. O juiz federal Flávio Roberto de Souza, do Rio de Janeiro, flagrado dirigindo Porsche que pertencia ao empresário Ike Batista e havia sido apreendido pela Justiça, foi condenado a 52 anos e 2 meses de prisão por peculato e lavagem de dinheiro. O caso aconteceu há 3 anos. Além da prisão, a sentença determina a perda do cargo de magistrado e o pagamento de multa de R$ 599 mil. Em um dos processos, a decisão aponta que o réu desviou R$ 106 mil obtidos com a venda do carro do traficante espanhol Oliver Ortiz, preso em uma operação da Polícia Federal. O outro processo tratou do desvio de R$ 290 mil que teriam sido desviados de uma conta da Justiça Federal por Souza para a compra de uma Land Rover Discovery. O Ministério Público Federal acusou ainda o então titular da 3ª Vara Federal Criminal de se apropriar de $105 mil e 108 mil euros convertidos em reais e usados para a aquisição de um apartamento na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Agência Rádio Web, com informações do Rio de Janeiro, Leno Falck. Amigos do Face, muito obrigado pela companhia. Eu sou Ernesto Albuquerque, amanhã a gente volta aqui nos 60 Minutos. Os amigos e amigas do Facebook, Antônio Ferreira da Silva, que acessou agora, e também o Marco Antônio Oliveira, que não havia citado esses nomes aí. Muito obrigado pela audiência. Até mais.